Bom, boa tarde, pessoal. Dando então sequência ao programa da disciplina, vou passar a aula então gravada para nós aí. Então vamos falar um pouquinho de fratura nasal para quem não assistiu, para quem assistiu, sempre é bom rever. E se persistir alguma dúvida, por favor, tem o WhatsApp, tem como me encontrar, para que a gente possa então entender essas aulas da especialidade. Então, como a gente falou, vamos lá. A fratura facial mais frequente é a fratura do nariz, e é o terceiro sítio mais comumente fraturado do corpo humano. Tá bem? O Gabriele, professor de Araraquara, já falava isso em 2010. É importante entender essa anatomia, uma vez que esses ossos do nariz, vamos dizer assim, são mais do que os ossos propriamente do nariz. Os ossos próprios do nariz são apenas esses ossos nasais aqui, que são dois, e eles constroem um terço do nariz, né? Sendo que 2/3 desse nariz, ele vai ser construído pelo, pelo septo e pela parte cartilaginosa. Como exemplo aqui, ó, a cartilagem triangular, né? A asa nasal, né? Você tem todo um processo de cartilagens que vão construir os 2/3 anteriores do nariz, deixando apenas 1/3 ósseo, ok? Além disso, nós vamos ter dentro do septo, né, a questão cartilaginosa de 2/3, e olhem, eu chamo muito a atenção sempre para esses dois ossos aqui, que às vezes ficam um pouco esquecidos na nossa rotina, que é o etmoide, tá? Onde ele vai construir o terço ósseo desse septo e vai se conectar com a cartilagem, e o vômer que fica logo abaixo dele, que vai se relacionar ali com o palato, com o septo cartilaginoso. Então, uma fratura do nariz, além dos ossos próprios do nariz, envolve todo esse complexo de cartilagem, além desses ossos, etmoide e vômer, que eles vão ter, se vocês prestarem um pouco mais a atenção ao detalhe, verão que esse etmoide, ele tem uma relação com a fossa anterior do cérebro, né? Que é a latúrgica, a fossa anterior do cérebro, né? A crista galli desse osso tem uma forte relação com a face anterior, e o vômer, de alguma forma, também tem essa relação, né, muito com o seio esfenoidal, com todo esse processo. Então, uma fratura de ossos do nariz, muitas vezes ela está envolvendo a questão cartilaginosa, septo, e se esse nariz ele for impactado, for prensado em direção ao centro, né, do corpo, ele pode, então, fazer a ruptura e fazer uma comunicação de base de cérebro, fossa anterior craniana, com o meio externo, que é o nariz, e isso tem complicadores bastante importantes. Desde a primeira aula das fraturas do terço médio, a gente sempre lembra, e deve ficar sempre na nossa lembrança, de que qualquer fratura de nariz deve ser avaliado a questão do sistema nervoso central, se não há implicação nisso, se não há vazamento de líquor céfalo-raquidiano, enfim, complicações do sistema nervoso central que aparentemente ficam camufladas numa fratura de nariz. Aqui mostrando de novo mais uma visão, a lâmina perpendicular do etmoide, né? Mostrando a relação aí com a crista esfenoidal, né? Mostrando toda a relação que esses ossos têm na formação do crânio e na formação também do nariz. Então, o etmoide, ele é um osso que está envolvido nessa relação crânio-nariz. Aqui mostrando como a lâmina orbital do etmoide agora compõe também a parede medial da órbita. Então, uma fratura do nariz impactada em direção ao centro, que rompa etmoide, que fratura etmoide, acaba afetando a órbita e acaba afetando a fossa anterior do cérebro. Então, é muito importante levar em consideração isso, né? Outros ossos aqui, o lacrimal, fossa do saco, lacrimal, e aí vamos se apropriando dessa anatomia, onde os ossos próprios do nariz, esses dois ossinhos, eles não são não são todo o problema na fratura do nariz. Aqui mostrando
a relação, onde tudo acaba tendo uma certa relação. Cavidade oral se relaciona com o nariz, que acaba se relacionando pelo meato médio ali, ó, com o seio maxilar. Cavidade orbitária pelos ossos etimoides, como a gente viu, né? E fossa anterior do cérebro também com etimoide. Então, o nariz, ele acaba sendo um ponto central para todas essas regiões. Aqui num crânio seco, mostrando também a relação aos próprios do nariz. Aqui o pessoal chama de processo frontal da maxila, né? Uma nomenclatura mais antiga, que quer dizer a parte do maxilar, né? Que se relaciona com frontal. Então, seria o processo frontal da maxila, né? Uma maneira essa nomenclatura ela é inteligente porque ela associa o osso que se relaciona com o osso. Quando eu falo processo frontal, significa que o frontal da maxila, então, o processo frontal da maxila significa que a maxila, por um processo, por um prolongamento, se relaciona com o frontal. E aí nós temos aqui os ossos nasais, a maxila, né, mostrando num crânio, numa visão mais anterior, os dois ossos mais implicados nessa visão anterior, mas não excluindo a importância de todos os outros. Posição central é projetada na face, o nariz. Estrutura delgada dos ossos são os ossos próprios do nariz, e etimoide, vômer, enfim, todos esses ossos que compõem o nariz, eles têm uma certa estrutura delgada, eles não são muito resistentes. Alterações são facilmente perceptíveis, obviamente, o nariz fraturado fica facilmente percebido, a alteração estética e também funcional. Distúrbios funcionais importantes, alteração da fisiologia nasal e seios paranasais, como a gente viu no slide anterior ali, a relação que esse nariz tem com tudo. Alterações estéticas importantes, como a gente já comentou. Revisão anatômica, já falamos bastante ali, né? Uma estrutura mediana de forma piramidal, o nariz, relaciona-se com frontal, órbito, seio maxilares, lábio superior, como a gente já viu. Composto de estrutura óssea e cartilaginosa, também falamos. Composto por processo nasal do frontal, ossos nasais e processos frontais da maxila, vômer e etimoide. Falamos também septo nasal, que divide a cavidade nasal em duas. Irrigação pela esfenopalatina, etimoidais e subseptal. A irrigação, então, das artérias que fazem o nariz ser irrigado e, em últimas palavras, ser oxigenado, né? É para isso que serve, então, toda a questão pulmonar, coração, sangue, na realidade, levar oxigênio para os tecidos. Bom, classificação de fraturas vai depender do agente, da velocidade e da direção do impacto. A gente falou bastante na aula, vamos falar em algumas classificações já nos casos, para nós entendermos. Está no material de apoio também, que está lá no e-aula. Fraturas com desvios laterais, fraturas com afundamento da pirâmide nasal, fraturas em livro aberto, fraturas cominutivas. E vamos ali, nos casos, dar uma entendida nessas fraturas, nessas classificações que não tem muito mistérios, não são muito complicadas para se classificar. Nos casos, a gente aborda. Aqui mostrando um desenho esquemático de como essas fraturas podem ser, por exemplo, aqui como se fosse um livro, né? Então, quando um lado da pirâmide nasal é deprimido, ele vai rodar para medial, medial no sentido do centro, no nome da anatômica, na nômina anatômica, então medial roda-se para o centro e lateral se foge do centro. Então, quando uma força oblíqua de um lado atinge esse nariz, ou até, não precisa ser oblíqua, pode ser paralelo ao solo, você vai, então, fechar esse livro, imaginando que isso aqui fosse um livro, a pirâmide nasal. Você fecha o livro, ou você roda medialmente, você empurra medialmente o agente causador do trauma, deprime o lado que fecha, né? Ou que vai para medial, então fecha-se o livro, e geralmente a força que deprime ou fecha o livro ou empurra a pirâmide nasal para o centro, né? Em relação ao septo, vai fazer que essa mesma força, então, abra ou leve esse livro para fora. Então, vai ter um lado da fratura com o livro fechado e outro lado com o aberto. Se o trauma for de cima para baixo na pirâmide nasal, ou for oblíquo, de cima para baixo, pegando 45 graus o nariz, né? Essa pirâmide ela pode, então, afundar, fazendo com que esse livro todo
fazendo com que esse livro todo se abra, né? E, na verdade, a base da pirâmide nasal vai correr para a região da maxila, se aproximando, então, do cantal, que é o olho, né? A região do olho. Então, a pirâmide nasal, ela se abre e ela afunda, ok? Aqui um trauma muito maior, isso a gente vai ver melhor nos casos, vai ficar mais fácil de entender, que está aqui na aula, agora na sequência, e aqui uma força bastante grande, onde se perde toda a relação, são casos mais sérios. Então, o diagnóstico, exame clínico e radiográfico, raio-x de perfil para tecidos moles e váteres, vamos falar um pouquinho das limitações desses exames de raio-x, presença de edema, hematoma, equimose, sangramento nasal, epistaxe, obstrução do fluxo aéreo nasal, assimetria facial, palpação e crepitação óssea e efizema subcutâneo, através, então, desse exame físico, que a gente passou lá na outra aula, que também está gravada, está ali no e-aula, em fraturas do terço médio, a gente passa uma noção ali de exame físico, o nariz acaba sendo incorporado lá. Aqui mostrando uma incidência de raio-x de Váteres padrão, mostrando aqui a técnica, né, mais para ilustrar isso, quem faz é o radiologista, mas mostrando como um raio-x aqui padrão de livro, aqui só para constar, vou mostrar os casos meus, mas aqui para mostrar que muitas vezes essa visualização bem clara de pilar zigomático, aqui já recapitulando, né, pilar zigomático, que a gente usa na fixação das fraturas de Lefort 1, aqui um pilarzinho zigomático íntegro, né, aqui não, fratura de arco zigomático, né, do corpo do zigoma, aqui fronto zigomática, a sutura dando a ideia que soltou e rodou, né, e aqui fratura do zigomático maxilar, aqui a união entre o zigoma e a maxila, mostrando que essa nitidez até do raio-x, muitas vezes não se mostra tão boa nos raios-x. Aqui já é um raio-x de pronto-socorro, de hospital, só que esse raio-x aqui eu peguei de um paciente que estava avaliando a questão de sinusopatia, tá? Que até com esse raio-x também já se discute se vale a pena fazer essa avaliação, mas para nós estudar uma anatomia radiográfica normal, para que a gente possa ver o não normal. Às vezes a gente vai para o caso de fraturado, fraturado, fraturado. Então, aqui um caso de não fratura, né? Ali os pilares zigomáticos íntegros, aqui rebordo inforbitário íntegro, pilar canino íntegro, rebordo supraorbitário, mas sempre há uma certa confusão, assim, de sobreposição, porque é uma única foto, né? A tomo, ela é vários cortes. Aqui, né, a sutura frontomaxilar. Então, a gente consegue ter uma noção muito limitada nos raios-x. Então, quando eu trabalho com raio-x somente, em fratura de nariz, o que vai valer muito na tomada de decisão? Vai valer muito a minha capacidade de colher a história, entender a força, direção que esse trauma ocorreu, e o meu exame clínico, né, físico, de poder examinar e entender, e com a imagem do raio-x poder então, tentar entender o que está acontecendo e proceder o tratamento. O melhor é com tomografia, como a gente vai ver. Aqui o perfil dos tecidos moles, incidência, então só para lembrar, né, essa raio-x, desculpa aqui, não sei se aparece esse negócio, mas ali, ó, raio-x de Váteres, tá? Raio-x de Váteres e incidência do perfil da face para tecidos moles, né? Aqui, ó, você veria a projeção do nariz aqui na relação antero-posterior, que é um raio-x normal. Vê como não é muito bom. E essa projeção aqui te daria a noção do ângulo facial em relação ao padrão facial do paciente, né? Classe 1, classe 2, classe 3, posição do nariz. Aqui viria um pouquinho de tecido mole e vê que isso aqui é um raio-x real de um paciente real que não está investigando fratura, está investigando outras coisas, e a gente tem uma certa dificuldade de avaliar. Quando a gente passa para a tomografia, fica bem melhor. Isso aqui é um paciente também de hospital que não está sendo avaliado para fratura, para nós estudar anatomia normal. Veja como o perfil daquele septo, lembra que eu falei que tinha 2/3 de cartilagem e 1/3 de osso. Veja como esse perfil de osso aqui está muito bom.
Dá para avaliar muito bem a angulação, né? Se tem descontinuidade ou não, e planejamento, né? A gente consegue ver até que esse paciente aí é dentado, que ele até tem algum osso, mas já sofreu processo de absorção, que ele está numa relação até de classe 3 dentária, né? Ou no máximo de topo e tal. Então, dá para ver o nariz em um perfil muito bem. Dá para ver a relação desse nariz com o esfenoide, com fossa de crânio, né? Tudo muito melhor. Aqui num corte coronal, aqui corte sagital, tá? Sagital, para ver anteroposterior, e aqui corte coronal, tá? Como fosse uma coroa, lembre? Coronal, que dá para avaliar zigoma a zigoma. A gente tem ali crista gálido etimoide, fossa anterior do cérebro, órbita, parede, tudo normal. E agora a gente vai começar a correr esse corte. Eu selecionei alguns cortes para que a gente possa, então, entender o que eu quero mostrar com a tomo. Então, vamos correr antero-posterior aqui. Não, desculpa, vamos correr depois, tá? Então, aqui, coronal, tá? Agora aqui, axial, né? Vendo ali de novo, ó, crista gália etimoide, relação desse nariz que está lá em cima, né? E vai descer, ainda não está no nariz, mas está ali com a crista gália do etimoide, as órbitas. Aqui já descendo mais o nariz, ó, já no nariz, mostrando relação desse nariz com parede lateral da órbita, formando inclusive ela, relação com base do crânio, aqui o nariz, olha como ele é todo, como pequenas lâminas ósseas estão separando toda a questão do sistema nervoso central. É uma região muito frágil. Aqui mostrando já o nariz numa posição intermediária, mostrando o septo, né? Mostrando o seio maxilar ali. Aqui mostrando fossa nasal e base anterior do crânio com o efenoide ali mostrando. Olha como tem uma relação, né? Aqui a fossa nasal, coana posterior, né? Temos a coana anterior, onde são a parte externa do nariz, e lá onde vai sair na orofaringe lá, desculpa, na nasofaringe, né? Na nasofaringe você já tem aqui a orofaringe, a nasofaringe aqui já a fossa anterior esfenoidal. Veja como tudo se relaciona. Olha como esse nariz se relaciona com a fossa anterior, né? Etimoide, seio maxilar, cavidade oral, órbitas começando, né? Tá bem atrás ali, começando as órbitas. Bem anterior já o nariz já quase externo, etimoide aqui, crista gália, nariz, seio maxilar, infraorbitário. Olha lá mostrando. Então, trabalhar com a tomografia, ela é muito melhor. Então, a gente estudou ali imagens normais, tá? Tanto de raio-x quanto de tomografia. E aí vamos avançar nos casos para ver as fraturas na face. O nariz, ele pode ser feito de forma incruenta, e essa incruenta pode ser, às vezes, não fazer nada e acompanhar, ou trabalhar com a redução das fraturas fechadas, tá? Onde você não faz uma incisão muito agressiva e consegue, na grande maioria das vezes com habilidade, resolver bastante o problema do paciente. E as reduções cruentas ficam restritas a casos de extrema gravidade, e principalmente quando você tem fraturas fronto-naso-órbito etimoidal, e que vai ser objeto de outra aula. Sequelas, né? Alterações estéticas, se você não operar esse nariz, alterações funcionais, que é bem grave, você tornar esse paciente um respirador bucal, porque o nariz não funciona, ter distúrbios de sono, né, em função disso, xerostomia e até cárie, tá? Mas, basicamente, entendemos que a falta de função e a estética são características primárias que vão originar problemas secundários. Vamos para os casos. Então, aqui um paciente, tá? Com avaliação do exame inicial ali, pós-trauma, a gente percebe, né? Que o paciente ainda apresenta todas as características que a gente enumerou, dos hematomas, das equimoses, do edema, tá? E aí a gente já percebe nessa visão aqui, que a gente parece ter uma força que joga essa pirâmide aqui
né, deslocado. Então, aqui já fecha o livro, né, como se aqui fechasse o livro, ou a pirâmide nasal, né, tivesse o seu lado esquerdo, né, né, esse aqui é o lado esquerdo do paciente, né, ele está ao contrário de quem olha, então aqui o esquerdo, com o lado esquerdo, então, rodando para medial, fechando esse livro, só que ele não fecha o livro de uma maneira muito retinha, ele se inclina e fecha de uma forma inclinada, onde esse nariz, ele roda, né, e essa região aqui vai rodar para a lateral, se aproximando do canto. O canto é essa região aqui da comissura ocular, que nós vamos usar como referência para trabalhar nariz, né? E o ápice, então, se desloca rodando para o lado esquerdo, tá? Vamos ver se acontece mais alguma coisa. Perfeitamente, ó. Então, deprime o lado esquerdo, abre o lado direito, então fecha o livro nesse lado, abre aqui, ou a pirâmide nasal no seu lado esquerdo, esse aqui é o lado esquerdo do paciente, roda para dentro ou medialmente. E a pirâmide nasal lado direito do paciente, esse é o lado direito, vai rodar, vai se abrir para lateral ou para fora, tá? Ao mesmo tempo, parece que tem um afundamento aqui dessa pirâmide, fazendo então que 2 movimentos cirúrgicos, no mínimo, sejam necessários para resolver, como a gente vai ver na sequência e como está lá no material de apoio de como tratar. Percebe nessa visão superior, vejam como é importante mudar o ângulo de observação. A gente percebe um afundamento, então uma força oblíqua que veio de cima acabou provocando o deslocamento e o afundamento. Ali mostrando um afundamento, mostrando a relação desse nariz, que acaba entrando e rodando. Esse paciente tem um perfil facial de lábio aqui, mento de classe 2, tá? O mento tá classe 2, ela é classe 2, mas esse nariz não tá fechando a convexidade facial dela, que se nós pegarmos aqui, esse nariz precisa estar no mínimo aqui, onde a seta aparece, né? Para que a gente possa ter uma relação classe 2. Não adianta nós mudar a relação da face dela simplesmente numa cirurgia do trauma, tá bem? Então, a gente percebe que aqui nesse ângulo visto também do outro lado, na mesma posição, a gente percebe então o afundamento dessa pirâmide nasal, ok? Bom, aqui olhando na tomografia se percebe um rompimento naquela visão lateral, que o raio-x seria perfil dos tecidos moles, e aqui é um corte sagital da face, mostrando então um total colapso, né, dessa pirâmide nesse corte. E imagina que esse corte ele começa da esquerda e vai indo para a direita, no sentido sagital, portanto. Em algum momento, além de romper e colapsar para baixo, faz uma gaita, né? Faz uma sanfona. Aqui foi para baixo e lá na frente, nos outros cortes, foi para cima. Então, esse nariz, ele realmente foi jogado para dentro, né? Então, nós vamos precisar levantar esse nariz e puxar para fora, como está no material lá que a gente colocou de apoio. Aqui mostrando uma visão 3D, mostrando o colar cervical, que o paciente sofreu trauma. A 3D muitas vezes não é tão fiel, o legal é usar ela como um parâmetro, mas ver os cortes axiais, sagitais, né, e coronais das tomografias. Então, em face, a gente sempre vai pedir tomografia de face, cortes sagitais, coronais e axiais. E através desses cortes, a gente consegue fazer a reconstrução, não olhando apenas a reconstrução, tá? Aqui mostrando como se faz o tratamento, tá bem? Como se faz o tratamento, e aqui, ó, um caso parecido, não vai contemplar tudo, aqui ele mostra uma pirâmide que é impactada para dentro, faz aquela gaita que a gente viu ali na tomo, mas além disso é deslocado. Então, eu gosto de usar um padrão para tratar o nariz quando a gente tem 2 movimentos cirúrgicos. Primeiro, vamos resolver a questão transversal ou lateral. Então, a gente tem ali
a margem da pirâmide, o lado da pirâmide deprimido, que rodou medial, e o lado da pirâmide, o lado oposto, que roda lateral. Então, a gente vai usar o canto do olho como medida, ali, o cantal. Vamos usar o nosso dedo como referência, para que a gente não entre com esse instrumento longe demais, né, adentro demais, para dentro demais, e usando o dedo indicador como um batente, a gente vai, né, usando ali a referência do cantal, fazer a descompressão desse lado deprimido. E com o dedo, muitas vezes do outro lado, ao mesmo tempo, não está no esquema aqui, nós vamos trazer esse lado que está para a lateral, né, que foi aberto, expandido, vamos trazê-lo para dentro. Então, descomprime esse lado e acaba trazendo com alguma compressão esse lado, fazendo o movimento ao contrário do que originou o trauma. Feito isso, a relação transversal ou látero-lateral vai estar resolvida, e aí nós vamos, então, levantar esse nariz. Lembram que ele está impactado como uma gaita, então nós vamos, com o instrumento, fazer a apreensão no septo cartilaginoso e ósseo, e delicadamente a gente vai, então, se está para dentro, nós vamos tentar levantá-lo de uma maneira delicada e trazê-lo para a posição anterior, para cima, para fora, para cima e para fora, ok? Aqui o pós-operatório imediato, né, acabando ali a cirurgia, tá? Acabando a cirurgia, tá? Mostrando esse nariz já aquela depressão já resolvida. Aqui o cadarço cirúrgico que nós vamos usar dentro do nariz, vai mostrar agora nos casos, nós vamos entender. E aqui a tomografia já pós-operatória, mostrando, então, que toda a questão fossa anterior, seios frontais e senoidais, né? Não há rompimento ou contaminação, tá? Fossa íntegra, tá bem? Ali já na tomo, tá? Mostrando aqui o septo, mostrando a reconstrução. E aqui o pós-operatório, né, já de 7 ou 10 dias, tá bem? Mostrando um certo sorriso no paciente, então já te dá uma ideia de satisfação, mostrando, então, como é que ficou no pós-operatório. Ali mostrando aquela visão de cima do afundamento, também resolvido. Mostrando o perfil muito bem, olha só, ficou bem, tá? A questão da classe 2 dela reestabelecida, ela é uma classe 2, mas esse queixo aqui não tem como a gente consertar a não ser mexendo nele, fazendo uma cirurgia ortognática. A gente percebe que o lábio tenta compensar, ó, mostrando que o lábio inferior deveria estar aqui, e esse mento, então, deveria estar aqui, assim, ó, tá? Mas isso não é do trauma, tá? Isso é outra coisa. Aqui como era, como fica. Aqui como era, como fica. Um outro caso, paciente de 27 anos, tá? Com um acidente carro-bicicleta, né? Vamos ver, então, o que acontece. Aqui mostrando aqui, numa forma que a gente gosta de estruturar com a residência, mostrando o afundamento aqui, num caso menos grave que o outro. Vamos dar mais uma olhada aqui na sequência, mostrando ali, ó, o nariz tem um certo afundamento, né? Percebendo ali esse afundamento, e que há uma certa depressão também da pirâmide, mas ainda está meio camuflado pelo edema, né? O edema e os hematomas, eles atrapalham, e às vezes é melhor a gente deixar esse edema melhorar para que a gente possa preparar melhor a cirurgia, tendo um tempo aí de até 21 dias para operar esse nariz, desde a ocorrência do trauma. Ali o afundamento, ó, mostrando também. Aqui, aquilo que a gente viu na aula, da primeira aula de fraturas do terço médio, investigando se não há outros traumas e outros complicadores. Uma fratura de costela pode ser um problema sério, se chega a escapar, isso pode ser um problema no pneumotórax ou algum problema que você tenha. Você vai para a cirurgia, você vai anestesiar o paciente, você tem problemas, às vezes, sistêmicos que passou. É importante checar tudo aquilo que a gente já falou na outra aula. Aqui mostrando a fratura, olha como o processo realmente sofre um afundamento. O septo, ele flexiona, mas não rompe, isso é bom. Existe uma certa continuidade aqui no corte sagital, há uma perda, mas não é muito significativa.
né? Aqui mostrando o giro, né, daquele afundamento e o giro, mostrando o septo flexionado, mas não rompido. Então, proceder, então, o levantamento, trazer esse nariz para fora e para cima, né? Ali o pós-operatório, mostrando a recuperação, ó, o paciente, ó, perfeitamente ali, ó, o ângulo tá tudo legal, né? Mostrando que a situação ficou muito, ficou razoavelmente, o resultado ficou bem satisfatório. Aqui já trocando o caso, um caso antigo, mostrando como era difícil trabalhar. Vimos os casos com tomo, agora temos um caso de um paciente onde aquele perfil sumiu aqui, a gente não sabe bem se sumiu aquele perfil dos tecidos moles no raio-x, ou se o raio-x foi dado uma incidência, um nível de radiação que aquele ossinho, o nível de radiação que aquele ossinho às vezes some. Então, o clínico, de novo, vai ser muito importante. O clínico vai ser muito importante nesse tipo de exame e quando você demanda de um exame só de raio-x. Aqui a Vatres mostrando uma sobreposição incrível. E aí você tem ali o paciente com afundamento e esse paciente tinha um problema, né? Que a gente vai descobrir isso na hora da cirurgia quando você trabalha com exames limitados. Nós reduzimos essa fratura, que é um afundamento e um giro, né? Deprime esse lado da pirâmide, esse é o lado direito do paciente, e expande o lado esquerdo. Então, a gente teria que trazer esse nariz para cá, levantar. Quando levantava, esse nariz caía, ele não conseguia se manter estável, tá? Isso vai, quando se trabalha com raio-x, puramente, o exame clínico é muito importante e algumas coisas vão se revelar só na hora da cirurgia. A antisepsia aqui da fossa nasal, com PVPI e gase, né? Antisepsia da face. Veja que a gente faz antisepsia bastante grande, vai toda a face, entendeu? Os campos cobrem aqui, a gente faz antisepsia do tubo, de tudo, tá? Aqui com a touquinha para proteger o cabelo e tal. Então, aqui, se medindo e usando o filtro do lábio superior como referência de linha média, né? Quando a gente perde todas as referências, o filtro aqui do lábio superior, ele é uma referência. Então, aqui se fazendo a redução já, se levantou, se trouxe esse nariz, só que a pirâmide não estabiliza. Aqui com o instrumental, vamos levantar, ó, se levanta esse nariz e se traz para fora, e com o dedo vai se organizando essa pirâmide nasal. E como não para esse nariz, nós temos duas opções. Ou a gente abriria, então, de orelha a orelha numa bicoronal, rebateria todo esse tecido aqui, escurisse o osso e botaria uma placa. Ou então a gente vai fazer essa técnica fechada, onde a gente vai reduzir esse nariz, vai entender de uma forma subjetiva que ficou bom, tem que desenvolver uma habilidade, porque a visão é indireta. E aí nós vamos passar um fio metálico através desse nariz transversalmente, que vai manter esse nariz apoiado na pele. Então, mantém esse nariz estruturado. Então, tá ali, passa-se 2 fios, vai se passar o fio metálico, né? Aqui passando a agulha, né? Furando, se fura, e aí vai se passar um fio metálico e vai se amarrar aqueles anteparos. Ali já fazendo a amarria, aqui fazendo já ele amarradinho, tá? E aqui a gente vai colocar o cadarço cirúrgico. O que é o cadarço cirúrgico? Aquilo que está lá no material. É um cadarço cirúrgico grande, onde a gente vai, ele é vaselinado. No momento que a redução está pronta e está tudo estabilizado, a gente vai colocar esse cadarço para manter essa altura e a posição nasal. Mas, professor, não poderia arrumar esse nariz e só encher com cadarço sem botar anteparo, nesse caso instável? O problema é o seguinte, esse cadarço ele é de tecido e ele começa com os dias a absorver uma certa umidade, por mais a vaselina que esteja. E ele pode ceder e esse nariz, então, ele baixaria e poderia mudar sua posição. Com essa amarria metálica e com essa tala feita em resina acrílica, a gente tem mais uma opção de manter essa posição. E é por isso, então, que a gente faz isso e não deixa só no cadarço. Nesses casos,
onde há instabilidade. Nos casos onde não há instabilidade, só fica o cadarço. Então, eu vou passar aqui o videozinho de nós botando o cadarço e fechando essa amarria, de um caso que foi feito agora. Esse caso que eu botei é bem antigo, para mostrar com a questão do raio-x, mas esse caso aqui eu só botei a parte da fixação da tala, só para vocês verem como é que funciona, depois a gente segue no mesmo caso. Aqui é só uma ilustração de como põe essa tala, como fecha e como põe o cadarço cirúrgico. Ó, vejam bem, ali está sendo colocado o anteparo da tala e fechado com fio metálico. Vejam que a gente fecha o fio metálico aqui, né? Com o porta-agulha. Agora nós vamos cortar esse fiozinho aqui. Veja como o nariz já se organiza, ó. Esse nariz a gente usou essa tala porque foi uma refratura. Ele ficou mais de mês esperando e aí eu precisei refraturar. E aí na refratura fiquei com um receio de instabilidade e acabei fixando esse nariz com a tala. O paciente no pós-operatório ficou com função e ficou com a função respiratória boa e a estética satisfatória. E 2 movimentos, né? Primeiro resolvendo a questão transversal e depois a questão anteroposterior. Olha a colocação do cadarço. Olha, a gente vai usar o Cantal lá como referência. Veja que rapidamente ela usa ali, ela mede e ela vai colocando. Esse cadarço vai entrando numa forma de gaita aos poucos e não tudo de um único lado. Nós vamos colocar um pouco e agora vamos para o outro lado, para que a gente não entulhe demais um lado e desloque o septo. Porque esse cadarço, ele tem um problema que se você botar de um lado a mais, você vai deslocar o septo e aí ele vai se consolidar de uma maneira errada, embora a gente a gente deixe esse cadarço no máximo aí 5 a 7 dias, mas é suficiente para deslocar o nariz. Aqui já mostrando o caso aquele, né, desde que a gente começou o caso antigo, colocação então do anteparo, a fixação e o cadarço cirúrgico mantendo então a estrutura do nariz. Aqui o curativo pós-operatório, tá? Ele é muito mais esse curativo pós-operatório para lembrar o paciente que ele não pode bater, não pode mexer, do que ele fazer alguma segurança dessa fratura. Ele não poderia, né? Porque ele não tem como segurar. Alguns serviços ou colegas usam uma tala gessada aqui, que eu também não vejo grande utilidade. Aqui mostrando o raio-x pós-operatório, sem tomo, né? Mostrando como fica. E aí é bem difícil, ao menos aparece uma pirâmide nasal agora, né? Antes não aparecia, tá ali uma pirâmide, ó. Nasceu uma pirâmidezinha, nasceu um perfil de nariz. E aqui o pós-operatório, ó, imediato. Existe essa congestão, porque isso aqui acaba atrapalhando o canal nasolacrimal, né? Mas isso se restabelece com os dias, mostrando que o nariz se recolocou. Tá bem, gente? Isso foi a aula gravada. Espero que vocês aproveitem. Qualquer coisa, estou à disposição.